qual que é o cuidado ou a atenção que eu tenho que ter para saber se eu tenho ou não uma mediunidade? Olha, a mediunidade, ela claramente, você sente coisas que não são suas. Por exemplo, eu estou aqui, eu posso ter uma coceira aqui, eu posso ter um insight meu. Agora, eu estou aqui e eu começo a sentir sensações energéticas no meu campo energético que não são minhas, claramente estão vindo de fora. Uhum. Então, nesse sentido, se eu dou espaço e passividade para essas sensações passarem através de mim, isso é mediunidade. Então, como é que uma pessoa sente isso? Quando ela começa a sentir uma série de sintomas que não são explicados pela fisiologia, mas explicados por uma capacidade parapsíquica. Existem vários desses sintomas, Carlos. Quero saber alguns. Um monte. Por exemplo, arrepios variados sem motivos, tá? Lacrimejamento na hora que você está dentro de um estudo espiritual, bocejo somente naquele momento que você está estudando um tema espiritual, uma sensação que ocorre dentro da testa, parece ter um coraçãozinho pulsando na sua testa, é a chamada clarividência. Sensação, às vezes, de clarões internos. Você deita para dormir, Carlos, você apagou a luz, começa a dar clarão dentro da tua testa. Como é que você vai explicar isso? Não tem uma luz de fora incidindo, é dentro para fora. Isto é uma capacidade da tua energia estar se expandindo de dentro para fora. Tem também várias outras sensações. Você, por exemplo, está deitado e acorda e não consegue se mexer. A paralisia do sono. Não consegue se mexer, tenta gritar, não sai som nenhum, tenta abrir os olhos, não consegue, num estado alterado de consciência. Hoje, a medicina chama de paralisia do sono, mas não te diz o que fazer, só te diz que aquilo é uma disfunção neuronal ou um estado alterado. Mas o que fazer com isso? Se uma pessoa acorda paralisada, não tenta se mexer, Carlos, o medo não pega ela, a adrenalina não dispara, ela continua relaxada. O que ela vai perceber? A aura dela, o campo energético dilata, parecendo que ela está ficando grande, e há uma sensação de flutuação para fora do corpo, configurando uma experiência fora da matéria. Isso é uma projeção? É uma saída do corpo, que ganhou um nome ao longo da história, muitos nomes: projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo, projeção da consciência, porque cada área nomeia de um jeito diferente. Entendi. Vamos chamar de experiência fora do corpo, que é um nome neutro, né? Todo mundo entende. Eu já tive uma dessa, já contei aqui algumas vezes. Uma certa vez eu estava deitado com a minha esposa, a gente não estava num momento muito bom, preocupação e tal, acho que era próximo de 2020 ali, várias coisas acontecendo, né? E eu vi o meu corpo, eu deitado com ela, tipo, é como se eu saísse uma câmera e tivesse um 360 no nosso corpo. Exatamente. Assim. Eu vi, assim, os dois ali, ó, deitados ali, e aí eu acordei assustadão, contei pra ela assim... eu tive uma experiência muito louca, assim, eu vi o nosso corpo de fora, eu vi... Inclusive, eu trouxe para você, aqui pro pessoal do podcast, o livro Viagem Espiritual, já está na 9ª edição. Carlos, o livro tem 58 imagens coloridas, mostrando exatamente isso. Olha, que você experimentou. São 58 imagens desse tipo de experiência. O meu tava mais vertical, assim, que eu consegui. Muito obrigado. E esse livro aí para você vai ser útil para entender essa experiência. Então, e foi assustador. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu não acompanhava até então a espiritualidade dessa forma. E aí que eu parei para entender o que era. Até cheguei pesquisando no Google seres obsessores. Eu comecei a achar que era coisa ruim. É que é o seguinte, dos temas espirituais que outrora eram estudados mais em templos herméticos ou orientais, um dos temas que ficou para trás, vamos dizer assim, foi a saída do corpo. Porque se você observar temas mediúnicos, aura, chakras, experiências gerais, tem muita literatura sobre esses temas, muitas doutrinas, inclusive, trabalhando em cima. Mas a área da saída do corpo não tem tantas obras como as outras áreas. Já tem centenas de livros criando um arcabouço desse tema desde o início do século XX. Mas ainda não tem uma massa crítica suficiente para clarear o tema. Então, muita gente tem medo desse tema, e aí vem aquelas perguntas. Mas não pode um espírito do mal te pegar lá fora, ninguém pode entrar no teu corpo se você não conseguir voltar. Tudo mito, isto não acontece. E outra coisa, a saída do corpo não é que ela atrai algo pesado. Deixa eu me dar um exemplo. Carlos, você passou um dia muito péssimo.
uma presença invisível péssima grudou na tua aura, por sensibilidade. Tá o dia inteiro junto com você. À noite, se você tiver uma saída do corpo, você vai bater de frente com ela. Porém, durante o dia, você não via essa presença. Você só vai ver na hora que você saiu. Uhum. Aí você vai cometer um erro. Você vai falar, eu saí e ele veio. Ele não veio, ele já estava. A saída só te mostrou. Tá. Então, como as pessoas não estudavam isso, o que elas falavam? Você saiu, o obsessor veio. Não, ele já estava junto. A saída só te mostrou. E te mostrando, você projeta a luz e afasta essa presença. Então, a saída do corpo, ela livra você das obsessões. Porque, caso contrário, você continua obsidiado na vigília e sequer percebe isso. Na hora da saída, você vê e toma providência. Essa saída, então, você está dizendo que teve um propósito? Não aconteceu por acaso? Na verdade, essas saídas começam de forma aleatória. Como no meu caso, a pessoa começa a experimentar isso espontaneamente. A pessoa deitou para dormir, ela não foi fazer nada. Uhum. E durante o sono isso acontece. E é até engraçado, Carlos, porque chega alguém e fala assim, muito estudante espiritual faz isso e não conhece direito o tema. Isso aí não é uma coisa do seu ego? Que ego? Eu deitei para dormir, eu ia Sim. acordar no dia seguinte para trabalhar. Que ego? Eu deitei para dormir e aconteceu. Quer dizer, um fenômeno natural, aleatório, não tem nada a ver com o ego de ninguém. Acontece, e aí, ao descobrir esta possibilidade, você começa a explorá-la e começa a perceber que é possível ter um propósito, um significado durante essa experiência. Uhum. E aí muda tudo. Mas se eu não fui atrás, se eu não... Porque assim, eu tive uma vez, não tive mais, fiquei assustado. Assim, o que mudou é que eu abri os olhos para pesquisar. Isso. Mas não voltou a ter. Tipo... Mas o que acontece? Essa experiência aleatória, quando ela volta, ela te causa uma mudança de paradigma. Por quê? Desde o momento que você está fora, olhando o teu corpo, você sabe, por prova própria, de que você não é o cérebro. Tanto que você está fora. Seu cérebro está deitado e você está fora. Uhum. Então isso demonstra para você que é possível existir além da matéria. Tá? Você não vai poder provar isso para um terceiro, mas você sabe, quando você volta, qual é a mudança de paradigma? Você começa a olhar as coisas com outro viés. Primeiro, você começa a querer entender o que foi aquilo. Aí você vai atrás de pesquisar, ou na internet, ou livros que tratem sobre o assunto. Uhum. À medida que você vai estudando isso, pode abrir um outro horizonte e você aprofundar. Como pode ser só um conhecimento que você entendeu, a vida vai passando, as coisas vão acontecendo, até chegar algum momento mais à frente em que aquilo pode retornar, ou o teu interesse, que foi aberto um dia, anos antes, ele reflui de forma mais forte. Que é inesquecível, né? Porque é inesquecível e agora você está mais maduro para lidar com isso. Na época, eu fiquei pensando assim, deve ser por conta do meu trabalho, que eu trabalho com pós-produção, efeitos visuais, animações. Eu falei, não, deve ser tipo alguma... E os meus sonhos são muito complexos. Então, assim, eu tenho sonhos hiper detalhados. Sim, tá até pela tua profissão. Super realistas, e aí eu sempre atrelei isso com a questão da profissão. Mas nunca pensei que aquilo ali pode ter tido um super significado, que você estava fazendo algo que realmente estava ruim ali no seu entorno, né? Agora imagina você trabalhando com produção cinematográfica. Você tem uma experiência, você vê o seu corpo de fora, cara, isso te dá ideia para outras produções aqui, sim, inclusive. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, saiba muito mais sobre experiências de quase morte, sobre espiritualidade, sobre vidas em outros planetas. Trouxemos aqui o grande Wagner Borges. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!